Irmão, Pai do Senhor, olha, aonde estão vendendo as cotas? Olha, ainda tem cota aí, irmãos. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, incentivar os irmãos a orarmos, jejuarmos ao Senhor, orarmos pelo dizimista, orarmos pela nossa família, orarmos para Jesus curar, orarmos pelos dons. Orarmos e jejuarmos, irmãos. Tá bonita a porta? Nós já pagamos, mas o pastor tinha que emprestar do irmão, não vou dizer o nome, R$2.100 para completar. Então nós temos que continuar dizimando ao Senhor. Nós precisamos pagar o irmão, ele precisa desse dinheiro. Então nós precisamos, com as nossas contribuições, com nossos dízimos, nossas ofertas, para o bem da obra de Deus. O melhor de Deus está por vir, irmãos. Então a oração, irmãos, não faz mal a ninguém, pelo contrário, ela acrescenta, ela agrega em nossas vidas. Vamos abrir em nossas Bíblias, irmãos. Primeiro nós vamos ler Atos, capítulo 16, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 16, versículo 5. Atos 16, cinco. Contrário? Que diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentava em número. Agora vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 17. 7:17. Que diz assim: ante cada um segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, assim ordenou em todas as igrejas. O que Deus ordenou? Irmãos, o tema da mensagem: uma igreja vencedora. Uma igreja vencer, Deus tem as suas ordenanças. Então, para nós chegarmos lá, irmãos, primeiro, nós temos uma igreja que tem que viver em santidade. A Bíblia diz: sem santidade jamais veremos a Deus. Uma igreja santa, dizendo, ele separou. Olhando esse texto, e alguma tradução deve estar assim: ele designou. O que é que designou? Ele planejou, ele projetou. O projeto de Deus é esse: ver uma igreja vencedora. Uma igreja que não é santa, irmãos, ela se atrapalha, ela se embaraça, se você olhar na internet, você vê tanto escândalo, tanta heresia. Por quê? Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se não conhece as Escrituras, não vai conhecer a Deus. Porque se nós conhecemos a Escritura diz que nós devemos ser santos. Então não é para a igreja vencer, irmãos. Como que queremos resposta de Deus? Como que queremos milagre? Como que queremos ouvir a voz de Deus? É com santidade. Uma igreja santa, irmão, ela tem amor pelo próximo.
amor pela obra, amor pela Bíblia, pela palavra de Deus. Como que diz que ama a Deus não gosta de ler a Bíblia? Não é verdade? Eu amo estar na casa de Deus. De manhã cedo coloquei um versículo, quando o salmista Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que alguns trabalham, alguns não podem estar, mas irmãos, escreva aí, dia 14 vai começar a escola de líderes. O pastor vai ministrar lá no Solimões 1, quinta-feira. Se você ama, se você quer crescimento, você quer ampliar seu conhecimento, são 4 módulos. Aí depois vão pegar o nome, líder que não fez vai ter que fazer. E aí eu vou ligar lá para o Canaã, perguntar, saber quanto que está cada livro daquele. Ah, não posso comprar os 4, compra um, depois quando tiver terminar o outro, compra o outro. Vai servir no seu conhecimento, vai ampliar. Irmãos, uma igreja vencedora, ela irmãos, tem que ter conhecimento da verdade. Conhecimento do Senhor que você serve. Ele expressa na sua palavra aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele espera da sua igreja. E muita gente ouve na internet, parece que aquilo é uma verdade. Você sabia que em Belo Horizonte tem um bar dos evangélicos? É uma carnalidade só. O bar dos evangélicos, o forró daqueles, não tem diferença. Do dia eu olhei a vigília dos evangélicos, cara cheio da cachaça, ia lá te falando em mistério, puxava a cerveja de lá. Como será uma igreja vitoriosa? Uma pessoa que se diz cristã, que se diz evangélica, que se diz que tem o evangelho, que crê no evangelho, e é dessa natureza. E quando eu olho para a Bíblia, 1 Pedro 1,15 assim: aquele que vos chamou é santo, sede vós santo também em toda a vossa maneira de viver. Uma igreja vitoriosa, irmãos, uma igreja que ama, ganhar almas para Jesus. Se nós queremos ver essa igreja crescer, célula. Na igreja primitiva ele não chamava o célula, era a igreja. Mas a célula é uma extensão da igreja. Quer que eu prove para vocês? Abra sua Bíblia. Colossenses 4,15. Romanos 16,5. Filemão só tem um capítulo, o versículo 2. Veja que Paulo salva os irmãos de alguém que era responsável por uma célula na sua casa. E olha que eles estavam sendo perseguidos. Eles não podiam mais estar lá no templo. Eles não podiam estar mais lá no templo chamado Formosa. Por que Pedro foi preso? Uma igreja, irmão, vitoriosa, ela não deixa de jejuar e orar.
está aí, como ele saúda. E tem muito mais que eu não coloquei. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Nínive, e a igreja que está em sua casa. Porque eles estavam sendo perseguidos, eles não podiam mais ir para a sinagoga, eles não estavam mais, irmãos. Alguém lê, irmãos, aí? É Filemon, versículo 2. Filemon, é pé de Tito. Encontraram aí? Filemon? Só tem um versículo, é o 2. É, 1, 2. Pode ler, meu jogador? E a nossa irmã Afia e a Arquipo, nossa camarada da igreja que está em tua casa. E assim vai. Essa é uma igreja vitoriosa, todos trabalhando, unidos. Uma igreja vitoriosa, ela se une na oração, se une na obra, se une de todas as formas para ela crescer. É por isso que crescia. Eles permaneciam na doutrina, na fé, no amor, na santidade, na pureza, no dízimo, nas ofertas, nas primícias. Tudo ele fazia. Eles oravam e jejuavam. Atos 14, 23. Pode olhar aí. Oração e jejum. Era por isso que a igreja ela crescia. E eles começaram a ir para Antioquia, vários outros lugares, por exemplo, onde é a Turquia, onde é a Grécia, toda aquela região, o evangelho chegou. Pode ler, Eduardo, aí, Atos 14, 23. Alguém encontrou? É bom. E havendo-lhes por um comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Nas orações e nos jejuns. E é comum. A Bíblia diz que era comum. Com sentimento de ver Deus fazer algo. Se nós queremos milagre, irmãos, nós vamos marcar um período de oração e de jejum. Se nós queremos respostas de Deus, é na oração e no jejum. Porque aí nós nos santificamos, nós buscamos, nós amamos. E jejuando, o Senhor vai começar a quebrar as cadeias, os empecilhos. Isso vai atrair as pessoas para Jesus. O Espírito Santo vai tocar na vida das pessoas. Nós temos, irmãos, quando a gente olha para a igreja, havia profeta, havia mestre, havia doutores. Deus dava os dons. A igreja não é só o pastor e dirigente. Quando olhamos para a igreja primitiva, os diáconos, eles pregavam, serviam.
Quando nós entendermos tudo isso, irmãos, você sabe que uma das coisas que impede a igreja crescer, mas a Bíblia recomenda que não, que isso não aconteça. Eu queria que alguém lesse para mim 1 Coríntios 10, 31. Diz que não acha. A Bíblia responde: porque isso impede a igreja crescer. Se você tem Bíblia, olhe lá que a Bíblia está dizendo. Portanto, que com mais. Portanto, que com mais que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Está aqui, ó, segredo. Portai-vos, que o nosso comportamento tem que ser fiel a Deus. Nós que somos casados, fiéis às nossas esposas. Primeira vez que eu fui para a África, fui solteiro. Vi vários pastores voltarem porque caíram. Logo foram 3. Depois veio mais 4. Isso. Aqui nós temos da nossa Iadã. Tem 2 pastores presos. Aquele de Manacapuru e outro que estava em acho que é Barreirinha, coisa assim. Está condenado não sei quantos anos, está condenado. Escândalo. Está aí. Se você olhar na internet, a igreja da Assembleia de Deus de Belém por causa de dinheiro, milhões. Vocês já viram isso aí? É isso, irmão, é escândalo. A igreja ela tem que ser santa, não pode. Mas cada um vai receber aquilo que plantou. Então uma igreja vencedora, ela começa, irmãos, a semear no coração das pessoas coisas corretas. Nossos comportamentos. Aonde nós formos, tem a mesma fidelidade que eu fui na África, eu tenho que ser aqui. Por quê? Porque assim o nome do nosso testemunho fala mais que as nossas palavras. Nosso comportamento, exportai-vos. O nosso comportamento, nem de grego, nem de se aonde for, tem que ser o mesmo. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem judeu, nem gregos, nem a igreja de Deus. Ela é bem enfático, bem claro, bem evidente. Então, para a igreja vencer, irmãos, nós precisamos estarmos unidos na oração. A igreja primitiva ela era unida do partir do pão e nas orações.
E todos pregavam. Lembra que alguém disse: Jesus, por que não proíbe aquele que está pregando? Ele disse: não. Estevão se destacou. Filipe se destacou. Sabe, irmão, Deus está à procura de homens e mulheres para Deus usar. Olhe bem, escute o que eu vou lhe dizer. Não vai demorar muito, você vai ver Deus usar crianças. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Deus vai começar a usar crianças para falar com a sua igreja, para falar com o seu povo. Você vê crianças sendo usadas em profecias jovens, tendo visões jovens, cheio do Espírito Santo. Essa é a igreja vencedora. Quando a gente olha, Filipe tinha 4 filhas, eram 4 profetisas. Mas nós precisamos orarmos. Deus sabe quanto eu tenho orado, quanto eu tenho jejuado pela sua vida, pela sua família, pelas suas causas. Então Deus colocou uma palavra simples, irmãos, mas se nós orarmos, Deus vai mudar a história das nossas células. Você vai ver o Senhor curando. E quando a gente olha aqui, não tinha nenhum desocupado desses discípulos. Lucas era médico. Você vai ver os discípulos ali, entre Paulo, Jesus, os apóstolos. Mateus trabalhava na Cefaz, vamos dizer aqui no nosso português, cobrador de imposto. Pedro, João, Tiago eram pescadores. Irmãos, tudo tem recompensa. Você vai, uma igreja vencedora, ela não deixa de consolidar. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo, acho que é 19 e o 20. Isso é para a igreja. Pregar, batizar, aí diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que tem no vizinho. Como é que vai ser ensinado? É consolidando. Não, é 28, 19 e 20. Como é que nós vamos a igreja crescer sem consolidação? Hein? O 20. Ensinando. Como é que a pessoa vai aprender sobre Jesus? Lembra lá lá do homem lá da Etiópia, Filipe? Ele perguntou assim, ele ia lendo lá, o profeta aí disse: entende o que lê? Ele disse: como? Não tem ninguém para me explicar, então sobe aqui. De quem se refere? Ele se refere a Jesus. Glória a Deus. Consolidação. Aí ele foi tocado e disse: aqui a água, o que impede que eu seja batizado?
Isso é para agora. Então, irmãos, se nós consolidarmos, é fazer discípulo. Por que eu vou dar às quinta-feira? Eu pergunto daqui quem que vai fazer a escola de líderes? É das 7, das 19 às 21. Nas quinta-feira. E mais uma coisa, se o pastor, sabe, irmão, quem tem carro, vamos ajudar o outro. Irmão, mora lá embaixo, vou dar carona para ele. Nós vamos crescer. Ajudando o outro. O que Jesus está falando de ensinar? É consolidar. Porque sem consolidação não há crescimento. Não teve líder que disse para outra irmã, disse assim: pastor, você sabia que a fulana não é daqui não, lá do 1. Você sabia que a fulana disse que não existe? Olha só, irmãos. E a pessoa já foi, o marido dela foi dirigente. Não existe no Novo Testamento que diz que eu devo dar dízimo. Falta de consolidação. Falta de conhecer a palavra. Qualquer dia eu vou trazer alguma coisa o que foi escrito lá no Antigo Testamento é falado no Novo. Para mostrar. Agora imagine se não fosse o Antigo Testamento. Como é que os discípulos sabiam de muitas coisas? Porque eles estudavam o livro da lei, que nós chamamos o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Então, irmãos, serve para nós. Por que Jesus cita os 10 mandamentos? Diz para aquele jovem: sabe os mandamentos? Ele começa a citar. Se não valesse, Jesus não tinha citado para ele. Então, quando nós, irmãos, conhecemos, isso vai edificar a nossa vida, vai fortalecer a nossa fé. É isso que Deus quer de nós. Esse é abençoado por Deus. Pergunta aqui: quem vai fazer escola de líder? Levante a mão. Pastor, eu não sou líder, mas eu quero fazer. Pode, à vontade, você vai aprender. O máximo que deve estar aquele livro, acho que é uns R$13, né, irmã Raquel? Acho que uns R$13 está cada livro daquele, né? Não, da escola de líderes. Eu vou ligar para o Êxodo, perguntar quanto que está. Mas, irmãos, vale a pena, porque vai servir para você, vai servir o seu conhecimento, vai servir para o seu crescimento, porque alguma coisa vai servir para nós. Eu queria que alguém lesse daí de baixo para mim, Apocalipse 2:23. Você vai receber, irmãos. Alguém pode ler e ficar em pé e ler bem alto para nós? Apocalipse 2:23. Alguém pode? Pode ler.
que ele está dizendo? É uma promessa. Ele diz: vou dar. Sabe, meu amigo, promete que vai dar. Os infiéis vão receber, os fiéis vão receber muito mais. Segundo as nossas obras. Por que eu disse que nós temos que ser fiel? Por que eu disse que nós devemos ser santos? Olhe para mim que eu vou dizer uma coisa para vocês. Prenderam Pedro. A igreja. Pedro não estava liderando a igreja. Mas a igreja foi tocada para orar por Pedro. E Deus enviou o anjo, tirou Pedro lá da cadeia. Glória a Deus. Pedro precisou, estava preso. Não tinha como mandar: ei, irmão, ore por mim. Porque ele não se aproximava. Estava guarnecido, ninguém podia chegar próximo dali. Mas quando nós nos unimos, a unidade, irmão, faz a diferença. Nosso amor faz a diferença. Eu queria alguém para pegar o nome de quem vai fazer. É dia 14. E vai estar vindo o seminário. Aí. Por que eu não divulguei? Porque quarta-feira eu vou ter reunião. E o pastor disse que nós vamos tratar sobre o calendário. Eu já fiz, está tudo lá no computador lá. É meio devagar, mas ele vai. E depois da quarta-feira, porque se tiver alguma mudança, eu já teve algumas pequenas mudanças. Aí se tiver lá, agora que a gente vai falar, quarta-feira vai ser lá na Fundação Boas Novas. Vamos estar lá, viu? Quarta-feira, agora. Lá na Fundação, ali na Compensa. Então, irmãos, eu queria que você olhasse para mim. Quando alguém dissesse assim para você trazendo alguém para a igreja, aí no dia do encontro, ele você testemunhar, olhar assim: eu quero agradecer o irmão, a irmã, ao pastor, eu estou aqui por causa dele, o amor dele. Jesus me salvou por causa dele, a oração dele, o amor dele, o cuidado dele. Não é uma gratidão, irmãos? Então eu queria que você imaginasse isso comigo, você sonhasse isso comigo. Porque, irmão, você vai receber bênção de Deus, favor de Deus, tudo que você faz para o reino crescer. Por isso que é importante você fazer a escola de líderes. E eu quero incentivar. Vai ter irmão lá que não vai ter, assim, tem dificuldade para comprar. Se você tem recurso para comprar, de alguma forma nós vamos nos mobilizarmos juntos para cada irmão ter. Da mesma forma, irmãos, o livro de consolidação 7 passos e andando com Cristo, né? Para consolidação. E nós vamos fazer célula dos homens. Nós temos aqui condições, capacidade de termos mais de uma célula de homem. Solimões 4. Eu preparei, já disse para o irmão, nós vamos fazer 3 células lá. Nós estávamos fazendo, esse tempo que eu passei lá, estávamos 2 células de mulheres, uma de homem. Por que, irmãos? Nós precisamos
evangelizarmos essas pessoas, vai ter o sábado da evangelização. É bonito, irmãos, a gente ganhar almas para Jesus. Eu vou mostrar para vocês isso, eu vou mostrar algo lá da África. Quantas almas eu ganhei? Acho que até 98. Ainda tenho mais um ano, fui 1000 e poucas almas. Eu andava. Se nós não sairmos das 4 paredes, irmãos, as pessoas não vão vir para a igreja. A célula, você começa a semear, aí um dia ela vem. Mas nós precisamos ter ânimo, irmãos. Olha só o pastor que está animado por isso. Um dia o pastor pode ir para outro lugar, mas a igreja ela continua. Agora você imagine, começa a pensar comigo aqui, pense comigo. Olha só, dos apóstolos até Daniel Berg na Ving vir para o Brasil, quantos anos se passaram? E quando estudamos a história, mostra, porque eles amavam almas, amavam os brasileiros, porque ele não ia deixar o país dele lá da Europa para estar aqui conosco. Vieram logo para Belém. Às vezes eu brinco que Jesus é paraense. Brincadeira, irmãos. Jesus é de todos. É amazonense, tanto é que chegou até aqui a nós. Vamos ficar de pé?